Oi, gente, meu nome é Riane Nogueira, faço parte da Liga Acadêmica de Medicina Generalista da UNI, a LAMEG, e hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre o Covid-19 na atenção primária e na estratégia de saúde da família. Primeiramente, eu quero salientar que essa atenção primária e a estratégia de saúde da família, ela é a porta de entrada do Sistema Único de Saúde, no caso o SUS. Então, são aqueles postinhos que a gente encontra nos bairros, PSF, UPS, que têm um contato maior com a sociedade. Além disso, eu trouxe aqui a portaria 467/2020, que foi uma portaria regulamentada pelo Ministério da Saúde, junto com o Conselho Federal de Medicina, que possibilita o uso da telemedicina na situação do Covid-19. O porquê que eu estou falando disso agora? Porque a gente vai ver lá na frente que a telemedicina é um dos critérios utilizados no acompanhamento do paciente do Covid-19. Antes de eu falar sobre os objetivos, eu queria citar dois conceitos importantes, que são a transmissão local e a transmissão comunitária. A transmissão local é quando você consegue identificar a origem da infecção. Então, o paciente chega relatando sintomas da suposta Covid-19 e ele consegue afirmar que teve contato com uma pessoa que deu positivo para o Covid-19 ou então uma pessoa que estava em um país ou uma cidade que tinha casos do Covid-19. Já a transmissão comunitária, a gente não consegue fazer essa relação com os casos confirmados. Por quê? Porque se perde a cadeia de transmissão. O vírus ele começa a circular livremente na população e a gente não consegue identificar a origem da infecção quando o paciente chega no consultório. O objetivo de abordar o Covid-19 na atenção primária é agilizar o atendimento de casos e não superlotar a atenção secundária e a atenção terciária. Sinais e sintomas do Covid-19 vêm através da síndrome gripal. Então, a gente tem sintomas leves, tanto na criança como no adulto. A febre com início súbito, acompanhada de tosse ou dor de garganta, e também pode ser acompanhada por outros sintomas, como cefaleia, mialgia ou artralgia. Em crianças menores de 2 anos, a gente tem essa febre acompanhada com sintomas respiratórios, como tosse, coriza e obstrução nasal. A síndrome gripal também tem sintomas graves. Então, quando a criança e o adulto têm falta de ar, dificuldade para respirar, ronco, cianose central, saturação de oximetria menor que 95%, taquipneia, hipotensão, diminuição do pulso periférico, piora nas condições clínicas da doença de base, alteração do estado mental como confusão e letargia, faz parte dos sintomas graves da síndrome gripal. Dentre os sintomas graves, a gente tem alguns sintomas específicos, tanto na criança como no adulto. Na criança, batimento da asa do nariz, movimento paradoxal do abdômen, bradipneia e ritmo respiratório irregular, inapetência para amamentação ou ingestão de líquidos e convulsão. Já no adulto, é persistência ou aumento da febre por mais de 3 dias ou retorno da febre após 48 horas de período afebril. A gente tem algumas comorbidades que podem ser associadas ao Covid-19, a doença cardíaca, tanto a crônica, a congênita e a isquêmica descompensada. Temos também doenças respiratórias crônicas, doenças pulmonares intersticiais com complicações, displasia broncopulmonar, DPOC e asma mal controlada, fibrose cística com infecções recorrentes e criança também com doença pulmonar crônica na prematuridade. Além disso, a gente pode também falar sobre as doenças renais crônicas em estágio avançado, tanto no grau 3, grau 4, grau 5, e principalmente dar atenção para a paciente em diálise. Temos também os imunossuprimidos, tanto em questão de medicamentos, que são os pacientes que dependem da quimioterapia como da radioterapia, como em relação a doenças, como o HIV. E os transplantados, que podem ser por órgãos sólidos ou por medula óssea, também são comorbidades associadas ao Covid-19. O diagnóstico é feito de forma clínica e epidemiológica e com exame físico. A clínica é através dos sintomas já relatados, com a febre maior ou igual de 7,8 graus Celsius. E é importante
questionar o histórico de viagem do paciente para poder relacionar com um possível diagnóstico do Covid-19. O diagnóstico da síndrome respiratória aguda são o diagnóstico da síndrome gripal mais a dispneia, que pode vir ou não acompanhada de aumento da frequência cardíaca e de hipotensão. Nas crianças, a gente vê o batimento da asa do nariz, desidratação, inapetência, cianose e a presença de tiragem intercostal, que é uma característica específica dessa falta de ar, essa dificuldade de respirar que a criança está tendo. O diagnóstico do Covid-19 ele é clínico, mas laboratorial. O clínico são os sinais da síndrome gripal, que pode ou não vir associada com a síndrome respiratória aguda grave. Se vir associada com a síndrome respiratória aguda grave, já é um caso grave do Covid-19. E, além disso, pode vir associada com sintomas gastrointestinais, como a diarreia. No laboratorial, utiliza-se o ART-PCR, que é um exame que consegue identificar uma proteína específica do vírus. Ela demora mais ou menos 2 semanas para poder sair o resultado. E também é bom relembrar que é interessante e precisa ser relacionado o Covid-19 com a presença de comorbidades, porque se um paciente tiver um quadro clínico com a suposta Covid-19 mais a comorbidade, ele pode ser incluído num grupo de risco. A taxa de letalidade do Covid-19. O que é essa taxa de letalidade? Ela vai mensurar a capacidade que a doença tem de aumentar os índices de mortalidade, bem como informar a qualidade da assistência de saúde prestada aos doentes. A taxa de letalidade global do Covid-19 atualmente é de 3,6% e a de mortalidade é de menos 1%, segundo a OMS. Mas lembrando que essa taxa ela vai sofrer alteração porque todos os dias a gente está tendo casos novos de óbitos. O tratamento da síndrome gripal leve na atenção primária com relação às medidas farmacológicas é com analgésico e antitérmico. O mais utilizado em primeira opção é o paracetamol. E se o paciente tiver alguma condição de risco, ou seja, associados à comorbidade ou for de um grupo de risco, pode prescrever o oseltamivir. As medidas clínicas do acompanhamento do paciente a cada 48 horas, preferencialmente por telefone, então é aqui que entra a telemedicina, que foi regulamentada pela portaria, e manter a alimentação balanceada e uma boa oferta de líquidos. O tratamento a síndrome gripal, ela pode dar uma reavaliação desse paciente, então, sem sinais de gravidade, pedir o isolamento domiciliar por 14 dias, a contar a data do início dos sintomas, e com sinais de gravidade encaminhar o paciente para o centro de referência. Aqui são os passos do manejo diagnóstico terapêutico, a gente vai falar cada um especificamente. Primeiro, é preciso identificar os sintomas. Essa identificação acontece na triagem inicial da recepção e acaba entrando como caso suspeito de síndrome gripal que pode estar associado ao Covid-19. Por causa disso, algumas medidas devem ser realizadas para evitar o contágio, então tem que fornecer a máscara cirúrgica para a pessoa que está com a síndrome gripal, fornecer meios para a pessoa higienizar as mãos, álcool gel, água, sabão. A pessoa também deve ir para uma área separada ou para uma sala específica visando isolamento respiratório. Além disso, todo profissional que tiver contato com o paciente com síndrome gripal, ele precisa estar utilizando os EPIs como forma de evitar o contágio. Há também a questão da estratificação da gravidade, que faz parte do manejo, do passo a passo do manejo diagnóstico terapêutico. Então, se a síndrome gripal é confirmada com sintomas já citados e o paciente tem ausência de comorbidade, a atenção primária vai ficar responsável por esse paciente. Já se tiver o
paciente tiver uma síndrome gripal associada com saturação de oxigênio menor que 95%, sinais de desconforto respiratório, piora nas condições clínicas e hipotensão, a UBS tem a responsabilidade de encaminhar para o centro de referência e hipoatenção especializada. E esse paciente pode ou não vir acompanhado de comorbidade. Os casos leves pode acontecer uma progressão para uns sintomas de gravidade. Se a pessoa foi selecionada por caso leve, mas apresentou sintomas de gravidade, a atenção primária fica responsável pelo encaminhamento do paciente ao centro de referência. Já se o caso grave chegar na UBS, a equipe de atenção primária ela tem que procurar a rede de referenciamento, estabilizar o paciente e encaminhar urgentemente para a atenção secundária e atenção terciária. A notificação ela é imediata, tanto no caso de síndrome gripal como no caso de síndrome respiratória aguda grave. E essa notificação ela é importante para poder caracterizar um suposto caso do Covid-19. O monitoramento dos pacientes, eles precisam acontecer, então o paciente ele precisa permanecer em isolamento social por 14 dias. A cada 48 horas, alguém da atenção primária vai ligar para poder perguntar como que está esse paciente, preferencialmente o médico. Todos os membros da casa devem ser considerados como contactantes e deverão ser acompanhados pela atenção primária também. Caso haja piora do paciente, a UBS fica responsável em encaminhar para outro nível de atenção. As medidas de prevenção comunitária e apoio à vigilância ativa o paciente não compartilhar objetos pessoais, não compartilhar alimentos e talheres, evitar tocar no nariz e boca, lavar as mãos várias vezes com sabão e água, uso frequente de álcool, uso de máscara cirúrgica, proteger boca e nariz ao tossir, isolamento em local ventilado e sozinho, evitar sair de casa e lavar o rosto quando houver secreção. Aqui foram as referências utilizadas durante toda a videoaula. Aqui são os nomes dos membros participantes e a gente agradece. Obrigada.